A roupa do sumo sacerdote. Êxodo capítulo 28, versículo 4. Vamos detalhar um pouco mais sobre isso agora pela Bíblia. Olá, que a paz, o amor de Jesus estejam com todos. Eu sou Mauro Maier e estamos aqui mais uma vez no programa Pela Bíblia, com perguntas e respostas. Quem faz a pergunta de hoje, professor, é a nossa irmã Val Cristina, da cidade de Campinas, São Paulo. E ela quer saber, professor, qual o significado do peitoral usado pelo sumo sacerdote em Israel. Olá, Mauro, que bom estarmos juntos. Bem, Êxodo capítulo 28, versículo 4 está escrito: estas são as vestes que farão: um peitoral, uma estola sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Farão essas vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de que me administrem o ofício sacerdotal. Está aqui uma ordem clara de Deus, como as roupas deveriam ser confeccionadas. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Quando nós consideramos o capítulo 28 e 29, nós temos não só essas peças de roupas, como nós também temos outras. Eu gostaria que você aproveitasse e já fosse dando uma olhadinha, conforme as descrições forem aparecendo, aí na ilustração que está ao lado. Bem, para que servia a roupa do sumo sacerdote? Eu vou sugerir, inclusive, que o internauta depois leia o capítulo 28 e 29 de Êxodo, que eu tenho certeza que vai ajudar a ter uma visão um pouco mais clara depois deste estudo. Bem, Deus, ele é santo, e aqueles que oficiavam perante ele também deveriam ser santos, deveriam ser separados. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes, eles eram minuciosamente examinados para ver se tinham inclusive algum tipo de defeito físico, e por menor que fosse, não poderiam oficiar perante Yahvé. De modo que Deus, ele exige que Moisés e Arão façam roupas exclusivas para que eles possam administrar perante Deus. Essas roupas serviam para revelar ao povo a glória, a beleza, o esplendor e os atributos de Deus. Revelava para a nação que não era de qualquer jeito. Deus, ele deveria ser adorado ao seu modo. As roupas eram memoriais para os sacerdotes também. Por quê? Servia para ensinar a eles preceitos sublimes, moldando seus pensamentos e ações, indicando a eles a seriedade de servirem a Deus naquele ofício. Bom, foi dito que deveriam ter um turbante. Esse turbante, que ficava na cabeça deles, tinha uma lâmina. A lâmina estava escrita: santidade pertence a Yahvé. Esse turbante, ele servia para que o sacerdote, ele entendesse que acima dele havia uma autoridade muito maior, julgando o povo que era o próprio Yahvé. Essa lâmina, a santidade pertence ao Senhor, ou pertence a Yahvé, ou pertence a Jeová, significa que o sacerdote, ele deveria entender que ele deveria ser santo para com Deus. Ele deveria ser separado para Deus, para aquele serviço sacerdotal. Ele não deveria estar preocupado em aparecer apenas perante o povo, mas ele deveria estar preocupado perante Deus. A santidade era para com o Senhor. Depois nós temos o peitoral do juízo, ou a couraça, né? Esse peitoral era muito importante, porque ele indicava aos sacerdotes que eles não poderiam cometer erros no julgamento. Até porque, de acordo com Deuteronômio, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que era Deus quem estava julgando. Nesse peitoral, conforme eu citei, ele era dobrado. E ali estavam o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim, segundo nós sabemos, desapareceram durante a destruição do primeiro templo, juntamente com a Arca da Aliança. Agora, o que era o Urim e o Tumim? Bem, isso divide as opiniões, porque, na verdade, ninguém sabe exatamente o que é. Mas, de acordo com a tradição judaica, dentro dessa bolsa, né, que estava dobrada, formando assim o peitoral do sumo sacerdote, ou a couraça da justiça, couraça do juízo,
o que é que nós observamos ali? Nós observamos que, de acordo com a tradição, havia um pergaminho. Nesse pergaminho havia o nome de Deus escrito, né? O tetragrama hebraico YHWH. E quando o sacerdote consultava a Deus, essas letras se acendiam, indicando que a questão ela tinha uma ou outra definição. Alguns estudiosos também dizem que o Urim e o Tumim eram duas pedras, e que quando se perguntava a Deus, aquela que era a melhor resposta que Deus dava à nação era a que se acendia. Isso estava dentro do peitoral. De modo que as raízes hebraicas dessas duas palavras podem significar inocentes luzes, ou, conforme traduzido por Jerônimo, doutrina da verdade ou revelação da verdade, porque tinha tudo a ver com aquilo que iria acontecer. Como é que funcionava? O sumo sacerdote ele entrava diante da Arca da Aliança, não dentro do Santo dos Santos, mas ele se virava para a Arca da Aliança e naquela ocasião ele perguntava a Deus qual era a resposta sobre o assunto que aquela pessoa havia trazido. A pessoa ficava em pé atrás do sumo sacerdote, fazia o seu questionamento e o sumo sacerdote aguardava. De modo que o Urim ou o Tumim acendiam e indicavam o caminho, né, que aquela pessoa deveria tomar ou que a nação deveria tomar. Isso é muito interessante porque quando Saul ele estava em dificuldades, ele reclama, né, que Deus não responde a ele nem mesmo por Urim e nem por Tumim, de modo que era uma fonte de consulta aprovada por Deus para a nação de Israel. E nessa coraça tinham 4 fileiras de 3 pedras que iam no peito do sumo sacerdote. Cada uma delas tinha gravado o nome de uma das 12 tribos de Israel. O que é que significava isso? Veja só que interessante. Nesse peitoral, conforme nós falamos, as pedras estavam expostas ao povo. A dobra para dentro, formando uma bolsa, estavam o Urim e o Tumim, indicando que o juízo era da parte de Deus. E os israelitas nunca viam o Urim e o Tumim. Viam apenas o peitoral com as 12 pedras. Essas 12 pedras indicavam ao povo que o sacerdote oficiava entre eles. Ou seja, toda vez que o sumo sacerdote ele vestia a couraça, ele deveria se lembrar que ele estava julgando o povo perante Deus e que Deus é quem estava no controle. Ele não usava essa couraça todo dia, apenas em ocasiões especiais. Eram as vestes sacerdotais especiais para ocasiões em que os filhos de Israel deveriam aguardar uma resposta de Deus, ou mesmo em algumas festividades que Deus autorizava o sumo sacerdote a usar. Ele também tinha 2 pedras nos ombros, e em cada pedra estava gravado ali o nome de 6 tribos de Israel de um lado e 6 tribos de Israel do outro lado. O que é que significava isso? Significava que o sumo sacerdote ele deveria se lembrar da responsabilidade que ele tinha nos ombros perante Deus para com o povo. Depois você também vai ler sobre a túnica, o cinto, o éfode, conforme já citamos, que era feito de linho. Todas essas peças indicavam ao sacerdote e ao povo que Deus é santo, que Deus deve ser adorado da maneira dele, e que a verdadeira santidade estava ali representada, inclusive, nas vestes do sumo sacerdote, em servir ao povo. Veja que interessante, ao mesmo tempo que o sumo sacerdote, ele usava a lâmina, a santidade pertence a Yahvé, ele deveria servir o povo. Toda aquela roupa que ele usava indicava o seu serviço a Deus em favor do próximo. De modo que a santidade do sacerdote também revelaria para nós exatamente isso. Que ser santo é ser separado
para servir ao próximo. Ser santo significa que você precisa entender que não adianta você ser um santarrão. Significa que você precisa amar ao seu próximo, você precisa servi-lo verdadeiramente, assim como era a função do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Servir àqueles a quem Deus chamou. Da mesma maneira, cada um de nós, conforme nos diz o livro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, somos raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo para propriedade especial. Fomos separados para servir a Deus e ao próximo. De modo que as vestimentas sacerdotais traziam para o povo a necessidade de entender a maneira de adoração e também a necessidade do sacerdote servir àquela nação. Assim também, nós temos a mesma visão como sacerdotes separados por Deus para servir o povo de Deus hoje. Deus abençoe vocês, um grande abraço, até o nosso próximo encontro pela Bíblia. Bom demais, professor, bom demais. É isso aí, gente. Não esqueça, o programa Pela Bíblia está aqui no YouTube para você. Dê o seu like, claro, inscreva-se no canal e seja mais um portador de luz, mais uma pessoa que leva a luz. E claro também, né, não vai esquecer de compartilhar com quem você gosta. Tá aí, chegamos ao final do programa. Que a paz e o amor de Jesus estejam com todos.